Voltamos com o programa SA e agora você acompanha uma recente entrevista em que fiz com o deputado estadual por Santo André, Carlos Grana. Vamos acompanhar. Deputado Carlos Grana. Deputado, prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Eu queria começar o nosso bate-papo entendendo as ações específicas do Legislativo em relação à nossa região. Eu sempre tive, aliás, o nosso programa ele tem a procura, pelo menos o empenho da gente, é fazer um programa prestador de serviços e antipartidário. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com um deputado da região e que tem o termômetro da questão regional nas mãos, eu não posso me privar dessa pergunta. Quais são as ações efetivas do nosso legislativo olhando para o Grande ABC? Bom, primeiro é que nós somos muito bem representados na Assembleia, né? Uhum. Somos quase 10% que são e que tem base aqui eleitoral no Grande ABC, de diversos partidos, né? Sim. Bom, eu sou deputado estreante, né? Sim. Assumi em março e acho que um dos primeiros projetos que nos diz respeito foi a regulamentação da região metropolitana do estado de São Paulo. Sim. São 39 municípios. Uhum. E é muito inspirado no que o ABC tem de experiência, através do seu consórcio regional de prefeitos, através da Câmara Regional, que teve um papel importantíssimo aqui na região, e que, com isso, agora nós temos um potencial além do que é os 7 municípios. Mas também preservamos na nossa nova lei, que foi aprovada no primeiro semestre, a autonomia das sub-regiões. E o ABC ficou consolidado como uma sub-região, que inicialmente o projeto não previa. Isso para manter essa força, essa autonomia, até por questões culturais, históricas, que o ABC teve um papel de bastante protagonismo no nosso estado, por se tratar de uma região tão importante, não só economicamente, mas politicamente falando. Você sabe que eu tive há um tempo atrás um bate-papo com o governador Geraldo Alckmin e ele me falava da importância de São Paulo, a locomotiva desse país. E depois, no outro bate-papo com o Edson Aparecido, que você conhece bem, Sim. me dizia que o Grande ABC, se a São Paulo é a locomotiva, o Grande ABC é o motor. É verdade. E a gente, além de tudo, já no seu raciocínio, podemos contribuir, a região pode contribuir como um grande case, principalmente pelo seu tamanho, pela sua importância, pelas cidades e pela força política. Mas historicamente também, deputado, eu sempre notei que existia muito mais romantismo nisso do que ações práticas. E nesse momento eu noto que vem uma virada de mesa, eu noto um empenho maior do legislativo e uma grande oportunidade. É um fato isso? É fato. O ABC era tido pelo Estado e pelo país, por muito tempo, uma região que não precisava de investimento ou de atenção, porque eram prefeituras e uma região que tem uma renda per capita muito grande, portanto não era olhado. Isso nos levou a uma certa decadência, principalmente no período da década de 90, né? Acho que foi abrindo os olhos e a região foi se unificando, se articulando, e com isso chamou atenção. Hoje, o ABC, por diversos projetos, é tido com muita atenção por parte do governo do Estado Sim. e pelo governo federal. Antes era impensável se falar em investimento do governo federal. E só basta ver o balanço que o governo federal tem investido muito aqui na região, durante o período do presidente Lula e agora dando continuidade com a presidenta Dilma. Falando em continuidade e não em continuismo, vamos falar em continuidade de processo, nós temos, por exemplo, a lembrança do saudoso prefeito Celso Daniel, e agora eu estou afunilando o nosso bate-papo para o coração do ABC. E não é exagero dizer que Santo André é o coração do ABC, porque é incrível. Nós temos relações fora o Grande ABC, seja no Brasil inteiro, o ABC tem uma questão emblemática com Santo André. Não é exagero dizer que, às vezes, muita gente nos pergunta: você é de Santo André ou você é do ABC? Santo André se confunde de maneira emblemática como o grande coração do Grande ABC. E também, em dado momento, e aqui não vem a colocação pessoal e nem é o caso, a gente nota, por exemplo, a cidade um pouco no descaso. Quer dizer, o Grande ABC, em especial Santo André, muito a contribuir, muito a dar, mas essa cidade, especialmente Santo André, um pouco no descaso, em todos os segmentos. A sua trajetória é brilhante, a sua trajetória vem, evidentemente, do sindicalismo, vem com atenção especial às classes C, D e E, como nós falávamos até antes do programa, mas o seu conhecimento regional, em especial Santo André, é muito grande. Qual a sua visão peculiar dessa cidade, já que, aproveitando aqui, o deputado é pré-candidato à Prefeitura de Santo André? Bem, eu acompanhei, né, desde 82, a primeira eleição que o Celso Daniel disputou na cidade. Depois acompanhei os seus governos, sempre fiz parte, mesmo como dirigente sindical, dos debates regionais e principalmente no que se refere às políticas públicas aqui da região. Sim. O Celso Daniel tinha uma grande vantagem. Ele estava há alguns anos
à frente do nosso tempo. Um estadista. Ele já, além de toda a sua competência pessoal, ele tinha uma capacidade de articular, de planejar e principalmente de ser um polo de aglutinação de forças econômicas, sociais e políticas. Tanto é que Santo André ficou destaque muito tempo em prêmios nacionais e internacionais pela sua vanguarda em ações de políticas públicas. Esse legado emblemático de Santo André vem dessa época, né? Com certeza. Né? Até hoje, qualquer cidadão andreense, ele tem na sua memória a grande referência desse prefeito. De maneira até nostálgica. Né? Com certeza. E hoje, de fato, nós estamos sem planejamento. Né? Houve um processo eleitoral, o PT acabou perdendo as eleições, os motivos são vários, mas o fato concreto é que Santo André perdeu essa capacidade de planejamento e de gestão, olhando para o futuro. Né? O Celso, inclusive, tinha um programa chamado Cidade Futuro. Pensava em toda uma intervenção urbanística, de planejamento, de desenvolvimento econômico, e que, infelizmente, nesses últimos 3 anos, isso se paralisou completamente. Né? Uhum. Eu tenho ouvido de empresários, da Associação Comercial e Industrial, tenho visto do CIESP, tenho ouvido da OAB, tenho ouvido dos sindicatos de empregados e de empregadores aqui na região. Que são todos formadores de opinião. E eles estão muito preocupados, porque a cidade está sem rumo, ela não tem o que fazer. O que ocorre é que ela se transformou num mero pronto-socorro, né, só para fazer uma alusão à saúde. Sim. E pronto-socorro não pode ser o papel de um gestor, de um agente público. Ele precisa impulsionar e dar um rumo para o desenvolvimento econômico e social da cidade. O PT acabou de tomar essa decisão, haviam vários outros pretendentes, mas no final prevaleceu o bom senso e o consenso, e acabaram me escolhendo como ser o dirigente, o representante desse processo no ano que vem. Estamos iniciando ainda, mas acho que nós temos um bom período para a gente fazer um debate de projetos para a cidade. Entendo. Acho que o fundamental não é o partido, não é o candidato ou a candidata, o principal é a gente começar a discutir o futuro da cidade. Deputado, eu até por curiosidade, até por perfil do programa, eu queria aproveitar a sua vinda e a sua visão em relação ao empresariado andreense. Porque, historicamente, nos últimos capítulos principalmente, o mundo empresarial tem se distanciado do mundo político. Que, na verdade, com convergência, com boa vontade, é inevitável que eles estejam juntos. Mas até por conta, como disse, dos históricos, dos capítulos anteriores, o empresariado tem se colocado um pouco distante da questão política. Tem ficado aleatório mesmo. E que é um pecado, porque viver a política da sua cidade, sendo empresariado, é fundamental. Qual é a sua visão? Quais são as tratativas com o empresariado? Eu acho que houve um período em que era mais atuante. Né? O empresariado histórico da cidade, que começou o seu empreendimento aqui quase do zero, se transformou num microempresário, um pequeno, grande empresário, e ele teve papel preponderante aqui na cidade em alguns momentos. Eu percebo hoje afastado, alguns até muito decepcionados com a política, né? Alguns... uma carência empresarial. Uma carência de lideranças empresariais. Eu acho que isso também faltou de ser construído. Né? Enquanto você tem do lado sindical, dos empregados, né? Dos trabalhadores, que se lançou aqui em Santo André e na região toda do ABC, referências importantes. Né? Nós estamos vendo agora o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Claro. É um dirigente sindical, foi ministro, mas hoje é um prefeito importante na cidade. Não tenho procuração nenhuma para dizer isso, mas digo com o maior prazer, tem feito um trabalho brilhante em São Bernardo. Então, em comparação Santo André, de fato, houve um certo distanciamento. Eu acho que também tem a ver um pouco com o segmento na cidade, que se pulverizou muito. Né? A cidade, ela passou no último período por um processo de transformação. Sim. O setor industrial perdeu peso e o setor de serviços, de comércio, ele ampliou. É verdade. Eu vejo algumas referências, mas quando você faz o convite, muitos empresários dizem, olha, não vou me envolver tanto assim, não. Talvez, acho que um dos primeiros passos seria a porta aberta, ouvir bastante e criar um canal de relação com eles. A gente pode ouvir isso, deputado? Com certeza. Eu acho que a credibilidade, confiança, a gente não acha qualquer hora, qualquer dia. Tem que ser construída. Eu acho que a história da onde nós passamos, onde nós construímos, onde nós consolidamos projetos, é que cria a confiança. Eu, particularmente, tenho uma segurança muito grande de contar com a confiança de um setor muito significativo do empresariado, dos empreendedores da cidade de Santo André, né? Até porque eles sabem que
todas as vezes que nós demos a palavra, ela foi cumprida, né? E eu sempre costumo dizer, é melhor ouvir um não sincero do que um sim falso. Claro, claro. Então, nós procuramos dizer aquilo que é possível ser feito, aquilo que não é possível ser feito. E já tem aí no passo de evolução disso um atrativo bastante importante, porque nada como alguém que já participou de chão de fábrica. É verdade. Porque eu conheço um pouco da sua trajetória e da sua relação com a classe A, B, inclusive com o mundo empresarial de Santo André, como a gente está dizendo aqui, mas com conhecimento de chão de fábrica. E é isso que o empresariado precisa notar e precisa cada vez mais entender de que o gestor público que ele pode eventualmente conversar é aquele que conhece o nascedouro do seu negócio, aquele que conhece realmente, usar de novo a expressão, o chão de fábrica. Porque se você conhece todo o ciclo de uma empresa, fica mais fácil você debater e entender as necessidades, né? Não, é verdade. O que impera muito hoje, nosso dia a dia, é o pragmatismo, né? Então, o empresário se atrai se houver algo prático, eficiente e sem muita volta, sem muita conversa. Pesquisa, planejamento e ação em resultados. Exatamente. E eu acho que isso, e no chão da fábrica, Você é isso que a gente tem que praticar. É porque ali é hora-minuto, né? É hora-minuto, é produção e tem que ter entrega e o cliente tem que ser atendido. Uhum. Então, a cabeça do empresariado, ela é muito envolvida. Acho que a política tem que aprender muito com o segmento empresarial, né? Eu tive, alguns dias atrás, visitando a Ródia. Sim. Fiquei espantado, né, com praticidade e que, inclusive, um dos seus diretores, o presidente, o Demarque, ele me disse o seguinte, que o primeiro planejamento estratégico da primeira gestão do Celso Daniel foi realizado no auditório da própria Ródia. Que coisa. Ali, próxima à estação. Uhum. Porque ele queria conhecer o sistema que já, naquele período, era, de uma certa forma, novidade, né? Que é trabalhar de forma com planejamento estratégico. Parabéns pela coragem e mais coragem para o desafio. Eu acho que a gente tem que ter muita fé e muita coragem mesmo. É verdade. Isso a gente deve prosseguir. É um privilégio. Nunca imaginei chegar numa posição e num desafio tão grande e do tamanho que é governar uma cidade de Santo André, mas eu me sinto preparado e acho que nós não temos que ter medo de nada. Boa sorte. Obrigado. Deputado Carlos Grana, aqui no programa SA.